Oi gente, eu sou a Brenda, eu fui aluna da primeira turma online de matemática por habilidades com o Panda e eu fui de 18 acertos em matemática no Enem para 30 com o método dele, e assim, estudar com ele foi algo surreal. Quando eu fiz o Enem a primeira vez, eu acertei essas 18, eu não fazia ideia do que a prova queria de mim, eu cheguei lá, eu não sabia o que esperar e não sabia otimizar meu tempo. Depois eu comecei a estudar com o Panda, que eu fui para 30 acertos. Quando eu cheguei lá na hora, eu sabia exatamente o que a prova queria de mim. Ele tinha me ensinado quais questões eram fáceis, quais que eu tinha que procurar primeiro. Então, assim, estudar com ele trouxe uma leveza para a prova. Fora o método de ensino, né? A matemática é totalmente diferente, como se a gente tivesse aprendido do zero. Eu dizia para ele nas aulas ao vivo, assim, era de explodir o cérebro. Oi, meu nome é Matheus. Eu fui aprovado em medicina na Universidade Federal de Pelotas em 2019 e eu tive aula com o Guilherme, né, carinhosamente conhecido como Panda, e o que eu posso dizer é que as aulas dele foram fundamentais para a minha aprovação, no sentido de que elas revolucionaram a minha maneira de enxergar a matemática e na forma de que ele me ensinou a traçar uma estratégia essencial para mim alcançar uma boa nota na prova. Eu acertei 32 questões em matemática e fiquei com uma média de 820. E o ensino por habilidades, que é o que o Panda trabalha, foi fundamental para mim conseguir alcançar esse meu objetivo, que era o objetivo, a nota que eu queria, né? E o Panda é um excelente profissional, um excelente professor e que realmente te mostra a matemática, aproxima a matemática do dia a dia, do cotidiano e consegue revolucionar a tua forma de compreender e encarar as questões de matemática. A minha dica que eu posso dar para quem quer ser aprovado em algum vestibular, qualquer que seja, especialmente o Enem, é entrar em contato com esse curso do Panda, que com certeza vai modificar a forma de vocês visualizarem a matemática. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduarda e eu fui aluna do Panda. E hoje eu venho aqui para agradecer ele por ter me ajudado a conquistar a minha tão sonhada vaga na medicina. Bem, nas aulas dele eu aprendi o que são as habilidades cobradas pelo Enem e como resolver a prova de uma maneira estratégica, focando nos assuntos que eu domino para conseguir favorecer o meu TRI. Também aprendi a resolver as questões a partir de raciocínios e relações, conseguindo ver cada matéria de uma maneira mais eficiente. Outra coisa que fez muita diferença foram as aulas de exercícios, em que eu tirava as minhas dúvidas e aprendia maneiras diferentes de resolver cada questão. Com a didática do Panda, eu consegui 39 acertos de 45 no Enem e 12 acertos de 15 no vestibular da URGS. Então, a minha dica é que vocês prestem muita atenção nas aulas do Panda, estudem muito, façam muitas provas antigas e boa sorte! Meu nome é Peterson Osório, fui aluno do Panda e aprovei em primeiro lugar na Medicina da Universidade Federal de Pelotas pelo Enem. Eu acredito que toda a trajetória de um vestibulando que almeja atingir uma boa média nessa prova passa principalmente pela disciplina de matemática. Antes do Panda, eu tinha um estudo engessado, tradicional, e com esse tipo de metodologia eu estava estagnado numa faixa de acertos que era insuficiente para atingir meu objetivo. Então, quando eu comecei a ter aulas com o Panda, que tem um método muito vanguardista, a prova começou a fazer sentido e o tempo de resolução se tornou bem mais confortável. Além disso, a insistência dele em sempre provar que existe um jeito mais simples de resolver um problema, uma equação complexa, me fez acreditar que atingir um aproveitamento de maior que 90% era realmente possível. E foi exatamente isso que aconteceu comigo em 2 anos consecutivos, quando eu saí de uma média de 28 acertos para os 42 repetidos em 2020 e 2021. Por fim, eu costumo sempre dizer que as aulas de matemática do Panda são poéticas, porque a forma com que ele traduz a linguagem matemática te faz sair da caverna e não enxergar mais os números como um obstáculo à aprovação. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gabriela, tenho 18 anos, sou de Porto Alegre. Eu estudei com o professor Panda durante o ano de 2021, fiz a plataforma dele de matemática voltada para as habilidades do Enem.
E nessa plataforma ele mostrou pra gente o padrão das questões, ou seja, todos os anos caem questões muito parecidas. E ele também ensinou pra gente alguns métodos mais fáceis de resolver cada questão, o que me ajudou muito. Nunca fui uma aluna maravilhosa em matemática, mas com as aulas dele, sabendo identificar na prova quais eram as questões mais fáceis, as que eu tinha condições de fazer, as que eu devia investir porque iriam me dar mais ponto, e jeitos mais fáceis de fazer essas questões, e outros jeitos, não ficar só presa na fórmula, mas entender que tem toda uma forma interdisciplinar para tu conseguir resolver aquela questão, foi muito bom. Foi o que me fez fazer 30 acertos em matemática no Enem, e eu fiquei muito feliz. Eu fui aprovada em primeiro lugar em nutrição na Fundação aqui de Porto Alegre, e foi graças ao Panda, porque eu sei que matemática é uma nota muito importante, minha nota de matemática foi ótima, e foi graças a ele, a plataforma, que me ensinou a enxergar como eram as questões, quais que eu devia fazer, como que eu poderia resolver. E a minha prova de matemática do Enem foi super tranquila, eu sabia exatamente o que esperar. Quando eu abri a prova, estavam lá todas as questões que eu estava esperando. Isso me deixou muito tranquila e ainda bem a aprovação veio. Então, invistam porque ele é demais. Oi, gente, eu sou a Carol, eu fiz 4 anos de cursinho e agora eu sou bicho medicina UFPEL. Eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco o processo de aprendizado que eu tive com o Panda. Antes do Panda, eu estudava matemática da forma mais básica possível. Eu assistia às aulas e eu ia fazer exercícios, aqueles bem tradicionais, sem nenhuma contextualização. Depois que eu conheci o Panda, a situação mudou bastante, né? Eu fiquei bem mais preparada para o Enem. Minha decisão para me inscrever no curso do Panda, ela foi muito natural, eu não tive muita hesitação, porque eu conheci o trabalho dele e eu sabia que ele era um mestre no Enem. Ele me ensinou o Enem, ele foi o primeiro professor que me mostrou o TRI, me mostrou as competências e habilidades, e isso me fez estar muito mais preparada para enfrentar o Enem. O processo de ensino do Panda, ele é muito único, né? Ele sempre contextualiza as coisas, ele sempre nos traz para a situação problema, que é exatamente o que o Enem pede, e também ele sempre tenta nos mostrar a forma mais fácil de resolver algo. Se algum aluno sabe uma forma mais fácil de resolver algo do que ele nunca teve alguma arrogância, ele sempre foi muito humilde e mostrou para todos nós, o que sempre foi muito bom. Outra coisa que me ajudou muito foi que o Panda me mostrou formas de manipular os números muito mais intuitivas e rápidas do que eu fazia. Antes minhas contas básicas eram todas colocadas na caneta e no papel. Eu não conseguia fazer contas de cabeça. E depois disso, com o Panda eu aprendi. Esse Enem foi o Enem mais fácil de matemática possível para mim, porque eu sabia fazer todas as questões tinham sido abordadas pelo Panda e deu tempo de fazer tudo. E também dar uma revisadinha até. O resultado foi que a minha média geral foi 802,1 pontos e eu pude realizar meu sonho de cursar medicina na Faculdade Federal de Pelotas. O que me fez sair muito da Matrix com Panda foi dele sempre ter aulas leves, engraçadas, que me prendiam a atenção e principalmente ele sempre trazer a matemática para o cotidiano, né? Uma pedagogia bem Paulo Freire, tu tinha utilidade para aquilo que tu estava fazendo. Ele nunca ficou só em fórmulas e manipular números e essas coisas. Eu também nunca me senti incapaz nas aulas dele, eu sempre senti que eu tinha capacidade de aprender aquilo. Ele sempre foi muito aberto às minhas dúvidas. E antes dele eu sempre pensava assim, nossa, eu odeio matemática. Depois que eu passar, eu nunca mais vou estudar matemática na minha vida. E mesmo eu entrando num curso que não vai usar muito matemática, eu sei que no meu cotidiano eu sempre vou usar matemática. E graças ao Panda, eu sempre vou estar preparada para usar a matemática. E eu vou ser sempre muito, muito grata ao Panda, porque ele revolucionou meus estudos, a minha vida e me ajudou a conquistar o meu sonho. Meu nome é Manu e recentemente eu fui aprovada em Medicina na Universidade Federal de Pelotas. E todo mundo sabe quão importante é a matemática para aprovação. E eu tive aula com o professor Guilherme de matemática. E eu posso tranquilamente dizer que mudou totalmente a minha maneira de abordar matemática, de fazer as questões, de enxergar a matemática de uma maneira mais leve, mais intuitiva.
e que eu acho que todo mundo deveria aprender a matemática baseada em habilidades, porque eu realmente ponho a minha mão no fogo para dizer que esse é o melhor jeito de aprender matemática.